Hoje é o melhor dia de nossas vidas, irmãos. É muito bom estar na casa do Pai. Muito bom poder adorá-lo, muito bom prestar culto, declarar o nosso amor por Ele, declarar a nossa dependência dEle. Hoje, dia da Bíblia, houve uma luta, uma batalha muito grande no Senado para que fosse escolhida uma data, e eles escolheram essa data, segundo domingo de dezembro, e hoje nacionalmente é uma lei decretada no nosso país como o dia da Bíblia, dia de celebração da Bíblia, a palavra de Deus. Então é motivo de gratidão. Nos outros anos nós estávamos caminhando pelas ruas, declarando, falando, e é uma data que mexe comigo, os irmãos sabem disso, sabem do meu amor que eu tenho por caminhar pelas ruas e declarar que a palavra de Deus ela é viva, que a palavra de Deus ela continua valendo para os dias atuais. Esse ano, pela pandemia, pelo impedimento, algumas pessoas, ainda com sentimento, algumas com medo, isso também a gente entende, e existe a preservação, a prudência, algo que nós também precisamos cumprir, estar junto, mas aqui na casa do Pai nós podemos agradecer, e mais uma vez dar ênfase, irmãos, a palavra de Deus, vale a pena viver o que está na palavra de Deus. Ela não... É aquela pergunta que sempre é feita nos concílios de pastores. A Bíblia é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus toda, do início ao fim. Ela é a palavra de Deus. Então nós precisamos agradecer ao Pai, porque Ele nos deixou esse instrumento, nos deixou esse manual para nós vivermos. Vamos agradecer ao Pai? Vamos louvá-lo por essa manhã, por estarmos aqui juntos. Vou chamar a Marinês para que venha até aqui à frente, por gentileza. Marinês essa semana também perguntando: pastor, domingo, dia da Bíblia, como que vai ser, Falei: Marinês, como que eu gostaria de estar saindo pelas ruas, mas vamos pela prudência, esse ano não vai ser dessa forma. Mas nós vamos tirar esse momento aqui para agradecer a Deus. Vamos tirar esse momento aqui para exaltar o nome do Pai. Tirar esse momento para dizer: Deus, nós amamos a Tua palavra. Irmãos, amar a palavra de Deus, isso é importante para nós como cristãos que somos. Querido Deus, nós queremos Te agradecer, porque Tu és tudo em nossas vidas. Queremos Te agradecer, ó Deus, porque um dia estávamos lá atrás, perdidos, sem Deus e sem salvação. O Senhor nos encontrou, o Senhor nos acolheu, o Senhor nos libertou, o Senhor nos salvou pelo poder da Tua palavra, através do sangue de Jesus derramado naquela cruz. Senhor, eu quero Te agradecer porque vivemos em um país onde nós temos a liberdade de declarar que o Senhor reina, onde nós temos a liberdade, Senhor, de dizer que só Jesus Cristo salva, aonde nós temos a liberdade de pregar a Tua palavra, Pai, através da mídia, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens, Senhor, sido presente nesta nação. Obrigado, ó Deus, porque podemos ver pessoas que se submetem à Tua vontade, o Teu querer. Obrigado, ó Deus, por vermos pessoas tementes a Ti dentro desta nação. Obrigado, ó Deus, por vermos pessoas que se reúnem, ó Pai, dentro deste país, para, Senhor Deus, fazer leis que valorize o Teu nome, que exalte o Teu nome, ó Pai, e que leve a nação a crer que só Jesus Cristo reina. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado, porque hoje, Senhor, é o melhor dia das nossas vidas, porque nós podemos interceder por outras vidas, porque nós podemos, Senhor, falar da Tua palavra, Senhor, mesmo que não podemos estar na rua, Pai, gritando para todo mundo ouvir, mas através da mídia, nos 4 cantos da terra, a Tua palavra, Senhor, ela tem sido anunciada. Eu só venho Te pedir nesta manhã, alcance, Senhor Deus, as pessoas, ó Pai, que precisam ser alcançadas pelo poder da Tua palavra. Ah, Senhor Deus, que Teu Espírito Santo possa, Senhor,
nesta manhã, ó Pai, está, ó Pai, falando ao coração das pessoas, ó Pai, conscientizando, Senhor, sobre o pecado, sobre o juízo e sobre a justiça, Pai, para que haja arrependimento na terra, para que o povo possa, Senhor Deus, compreender que a salvação vem de Jesus Cristo, e não há outro meio, Senhor, de ser salvo, a não ser através do nome de Jesus. Alcance, ó Pai, a humanidade inteira, alcance as nações inteiras, Pai. Não deixa que nenhum venha, ó Pai, partir deste mundo, sem antes fazer a sua escolha, Pai. E que escolha Jesus, que escolha Jesus. Em nome de Jesus eu te agradeço, ó Pai. Te agradeço pela vida dos meus irmãos, ó Pai, que estão aqui presentes para te adorar. Te agradeço pela vida daqueles que estão em casa, Pai, que no meio às lutas não deixaram de te adorar, de glorificar e de exaltar o teu santo nome, ó Deus. Te agradeço pela vida do pastor Claudinei, pela vida dessas vidas que estão no altar, Pai, todos os dias, através do louvor, através da tua palavra, Pai, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, que Jesus Cristo subiu, mas Jesus Cristo voltará para buscar a tua igreja. Em nome de Jesus, muito obrigado, ó Deus. O meu coração se alegra porque sabemos que Jesus está conosco todos os dias até a consumação do século. Em nome de Jesus, obrigado. Amém. Amém. Glória a Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Palavra de Deus, irmãos. Tem um colega meu que ele sempre fala, né? Bíblia é para ser lida e ser vivida. É a grande verdade, simples a frase, mas é isso. Bíblia. Hoje, grave isso na tua mente. Nós temos o privilégio, temos a Bíblia em nossas mãos. Os antepassados não tiveram esse privilégio. Hoje nós podemos ver, ler a palavra de Deus e ver aquilo que Deus tem para nós. Alguns países ainda é proibido. Eles sofrem por isso. Você tem o privilégio, amados. Vamos cantar juntos? Vamos exaltar o nome do Senhor? Deus é Deus. Sei que muitos passam por lutas, por dificuldades, mas Deus continua sendo o nosso Deus, amados. Vamos exaltar, vamos glorificar o nome do Pai. Continua a ser Deus.
dia, povo de Deus. Louvado seja Deus pela sua vida. Eu vou estar lendo, antes de cantar a próxima canção, eu vou estar lendo um texto que se encontra em Lucas, no capítulo 8, no versículo 49. E ele diz assim: enquanto ainda falava, veio alguém da casa do chefe da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu: não temas, crê somente, e será salvo. Nesse momento eu quero falar com vocês: não temas. Como é difícil você, em meio a essa pandemia, dizer não temas. Muitas pessoas com medo, muitas pessoas aterrorizadas por causa desse vírus. E quando você vai ver na Bíblia, quando você vai olhar alguns textos bíblicos, a todo momento Deus está falando: não temas, não temas, eu sou contigo, não temas, crê somente, não temas. E muitas vezes nós temos esquecido que temos um Deus Todo-Poderoso. É sério, o momento que estamos vivendo é sério. Só que nós temos um Deus Todo-Poderoso. Em momento nenhum nós podemos esquecer disso. Você tem um Deus Todo-Poderoso. E a palavra de Deus diz: o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. A palavra nessa manhã é simples. É simples. Não temas. É muito difícil, mas é necessário. Não temas. Vamos louvar. Circunstâncias não alteram as promessas.
nada temerei. Eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Senhor Jesus, Tu és digno de receber toda a nossa adoração, toda a honra e toda a glória, Deus. Deus, que nós possamos aprender e entender que temos um Deus todo-poderoso, Deus. Que nós possamos realmente não temer, Pai, porque o Senhor está conosco, Deus. Obrigado, Deus, porque a cada manhã que acordamos, a cada dia que estamos respirando, Deus, o Senhor tem mostrado, Deus, que o Senhor é Deus em nossas vidas, Pai. Obrigado que em cada detalhe, porque em cada detalhe, Deus, o Senhor tem mostrado quão presente és em nossa vida, Deus. Pai, nós não temos como te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Deus. Nós não temos como agradecer por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas, Deus. Mas nós podemos te adorar, Deus. Nós podemos entoar louvores a Ti, Deus. Nós podemos orar, Deus. Nós podemos ler a Tua palavra, Deus. E nós podemos, Pai, buscar pelo menos chegar perto, Deus. Perto do que o Seu Filho Jesus foi aqui na terra. Que nós possamos, Deus, a cada momento, cada vez que a gente esteja na nossa casa, na rua, aqui na Tua casa, Deus, que nós possamos entender que nós não devemos temer, Deus, porque o Senhor está conosco. Obrigado, Deus, obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode sentar. Glória a Deus. O Todo-Poderoso é o teu amigo. Quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu falei, gente, isso é forte demais. Saber que eu tenho um Deus Todo-Poderoso e Ele é meu amigo. Mas a Bíblia nos traz respostas. E a Bíblia vai dizer, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Quer ser amigo de Jesus? Tem que obedecer, querido. Abra a tua Bíblia aí. Livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Apenas dois versos, verso 25 e o verso 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 25 e o versículo 26. Amém? Partiu então Barnabé para Tarso, em busca de Saulo, e tendo-o achado, levou para Antioquia. Por todo o ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. E em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristão. Pai, fala aos nossos corações através da Tua palavra. Que sejamos vencidos, sejamos tocados por ela, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. O que é ser cristão, querido? O que é ser cristão? Será que eu tenho sido um cristão de verdade? Um cristão verdadeiro? O texto que nós lemos apresenta quando Barnabé, ele vai atrás de Saulo, e eles vão para a igreja de Antioquia, e quando eles chegam em Antioquia, eles começam a ensinar a palavra, e as pessoas começam a olhar para eles, começam a ver a maneira como eles vivem, a maneira como eles transmitem, e chega um momento em que eles falam, vocês são pequenos cristos, porque a palavra cristão vem de pequenos cristos. Eu não sei, a Bíblia não fala se eles falaram isso de maneira pejorativa, se era uma maneira de menosprezar a Barnabé e a Saulo, mas o contexto não nos diz isso. Pelo contrário,
O contexto nos diz que era a maneira como aqueles homens estavam vivendo. E aí eles são chamados, vocês são parecidos com Cristo. Vocês são réplicas de Cristo. Amados, é muito gostoso quando você, sem usar palavra alguma, e você está num ambiente e de repente uma pessoa chega perto de você e fala assim: olha, eu estou observando você, e pela maneira de você falar, pela maneira de você se expressar, você é cristão, não é? E quando fala isso, irmãos, que alegria. Eu não precisei usar muitas palavras, mas através da pessoa observar a minha vida, ela viu que eu era cristão. Mas existe o outro lado. Existe outro lado que quando a pessoa chega e fala assim: você é cristão? Você é crente mesmo? Porque a maneira não está condizendo com aquilo que nós aprendemos. Eu quero voltar lá atrás, irmãos, justamente na Antioquia, em pleno Império Romano, quando foram chamados de pequeno Cristo. Porque para ser chamado de cristão naquela época, era pagar um preço. Eles sabiam que ser chamado de discípulo de Jesus, de um seguidor de Jesus, era você pagar com a própria vida. A gente vê a história dizendo sobre a morte dos discípulos. Cada um teve uma morte horrenda, irmãos. Uns foram arrastados por cavalos, outros foram a facadas, outros decepados a cabeça, outro colocado em banheira de óleo fervente, outro jogado do pináculo do templo. Todos eles, com exceção de João, tiveram mortes horrendas. João, eu entendo que Deus preservou a vida de João para que ele pudesse, lá na sua velhice, depois ainda escrever Apocalipse. Mas mesmo assim, ele não foi para uma ilha paradisíaca. Alguns falam, a ilha de Patmos parece que é algo bonito. Não, ele ali estava como um prisioneiro do Império Romano. Ele foi levado para aquela ilha junto com outros presos, foi colocado para trabalhar como escravo, irmãos. Mas pela misericórdia de Deus, mesmo assim, Deus revelou para ele o livro de Apocalipse. Ser cristão de verdade. Eu sou um cristão de verdade? O que é ser cristão? Eu quero começar dizendo o que não é ser cristão. O que não é ser cristão? Não ser cristão é ser membro de uma denominação. Tem muitos que pensam que por ser membro de uma denominação, ele é crente. Por ser membro de uma igreja, ele é crente. Isso não faz de você um cristão. O que não faz de você ser cristão? Você ser adepto de uma filosofia tida como cristã. Isso não faz de você um cristão. Nem ser frequentador de culto faz de você um cristão. Alguns de tanto querer, não, eu tenho que ir para a igreja. E antigamente se falava, graças a Deus mudou um pouco isso, mas ainda ouvia muita gente falar um tempo atrás, não, eu tenho que cumprir as minhas obrigações. Eu tenho que, como se o culto fosse uma obrigação e não algo prazeroso. Eu tenho que ir para um trabalho, o trabalho da igreja. Toda vez que a gente vê a palavra e quando os servos do Senhor descrevem sobre os momentos de adoração, momentos de culto, eles revelam o coração dele, a alma deles, a alegria de estar na presença do Pai. Ser cristão, então, o que é ser cristão? Ser cristão é ter uma experiência real com Cristo, querido. Ser cristão é você ter uma experiência real com Jesus, é você crer, é você aceitar e você se batizar. Repete comigo: crer, aceitar, se batizar. Esse é o primeiro caminho. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que através dele, a palavra de Deus diz: crer e eu serei salvo, eu e a minha casa. Se eu crer, a Bíblia diz que eu tenho que ser batizado. Se crer e ser batizado, então eu vou obedecer essa ordenança de Jesus. Eu vou seguir esse caminho, eu vou passar pelas águas, eu vou caminhar. E aí começa a sua caminhada cristã, querido. Porque você crê, mas é apenas o início da sua caminhada. Porque andar com Cristo é um compromisso, e um compromisso diário. Andar com Cristo tem sido uma das frases que eu tenho mais tentado buscar, irmãos. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo.
Porque eu creio que esse momento que nós estamos vivendo vai revelar quem é e quem não é, irmãos. Quando se começou essa pandemia, muitos estavam dizendo, quando acabar esse momento, nós vamos voltar para a igreja. E o que está acontecendo é que a pandemia se prolongou mais um pouco, e o que nós temos visto é pessoas desistindo, abandonando. Está revelando quem é, irmãos. Andar com Deus é mais do que uma simples prática religiosa. Andar com Deus é você ter relacionamento com Ele. Quando você gosta de alguém, você quer se relacionar com essa pessoa. Você quer conhecer mais como ela é, o que ela gosta, o que dá prazer para ela. Com Deus é assim, irmão. Se relacionar com Deus é você ver o que Ele gosta, aquilo que dá prazer para Deus. Eu estava lendo um livro um tempo atrás, de Max Lucado, e ele dizia o seguinte, uma de suas páginas, assim, tente tirar um sorriso de Deus. Andar com Deus é justamente isso, é você se alegrar e Deus se alegrar com as suas atitudes. A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, capítulo 4, 5, principalmente 5, quando vai falar sobre Enoque. Enoque, o homem que andou com Deus. Você vai ver a genealogia, e em determinado momento vai dizer que ele gerou filhas e filhos. E Enoque já não era mais, porque o Senhor o tomou para si. Por que Deus pegou Enoque e falou assim, você agora é meu? O que Enoque tinha tão especial, irmãos? Que Deus pegou Enoque para ele. Enoque não experimentou a morte. O versículo vai dizer, Enoque, ele andava com Deus. Mas algo que faz Deus sorrir é você andar com Ele, é você ter um relacionamento real com Deus, é você querer saber mais e mais dEle, é viver segundo os seus preceitos. Mas pastor, o que é preceitos de Deus? Preceito é aquilo que a palavra de Deus nos aconselha a viver, queridos. Aquilo que Deus te mostra, e você lê, e aquilo se renova dentro de você, porque a palavra de Deus é assim. E ela mesma vai dizer, ela se renova. É muito gostoso porque um texto que você leu semana passada, ou mês passado, você leu ontem, ele se torna diferente na sua vida, porque Deus já te falou de forma diferente. Eu gosto de, ainda hoje, mesmo tendo um computador, né, a gente escreve, mas eu ainda gosto de papel e caneta. E tem algumas anotações minhas de mensagens que eu escrevi há 1 ano, 2 anos atrás, e quando eu começo a ler, eu falei, Senhor, tanta coisa precisa ser mudada aqui nesse sermão, já não é mais como era. Por quê, irmãos? Porque a caminhada é diferente. Você cresceu na sua caminhada com Deus, Deus já falou coisas novas para você. Não podemos mais ser como meninos inconstantes, sendo levados. Se você não sabe para onde você vai, querido, qualquer lugar que te mandar ir, você vai. Você tem que saber o que você quer para a tua vida, de onde você quer chegar no teu relacionamento com Deus. Salmos 40, versículo 8, abre a tua Bíblia aí, vamos lá? Vamos pegar alguns textos, a partir de agora, porque a palavra de Deus, eu entendo que é ela, irmãos, que faz a diferença. Salmos, capítulo 40, versículo de número 8. Se você começar lá pelo verso 1, mas eu quero dar ênfase no verso 8, mas o verso 1, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e Ele ouviu o meu clamor. Amém, queridos? Fala para o teu irmão assim, Deus, Ele ouve o teu clamor. Deus, Ele vê quando você está lá no secreto, e fala com Ele, querido. A questão é, eu preciso esperar a resposta dEle, e às vezes nós não queremos esperar a resposta de Deus. Mas espere com paciência, Deus se inclina e Ele se revela para você. E quando chega no versículo 8, então Ele diz, deleito-me em fazer a tua vontade. Ó Deus, ó Deus. Em outras versões ainda vai dizer assim mais, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Amados, como isso aqui é gostoso de ler. Eu deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, ela está dentro do meu coração. Eu quero mais isso, eu quero mais a tua palavra, eu quero experimentar mais do Senhor, eu quero viver mais isso.
fazer a vontade do Pai. Quando Jesus estava no Getsêmani, irmãos, e a Bíblia fala que Jesus estava sofrendo, e ali foi um dos maiores sofrimentos, antes da cruz, o seu suor se transformando em lágrimas, e ele pede aos seus discípulos para orarem por ele, os discípulos não oram por ele, Jesus está só, e aí chega um momento que ele abre o coração para o Pai e fala assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Irmãos, mesmo em meio aos sofrimentos, o que Deus quer de nós é que façamos a vontade dEle. Às vezes nós não estamos entendendo, como nós acabamos de cantar, Deus é Deus. Deus é Deus sim. Deus é Deus na alegria, Deus é Deus na tristeza, Deus é Deus quando você está passando o pior momento da sua vida. Essa semana uma amiga minha, eu não sabia, um bom tempo que eu não a via, esse momento de pandemia distanciou um pouco a gente, ou bastante. E ela sempre faz postagem no Face, e alegria é sempre uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. E essa semana ela colocou uma foto com um lenço, mas com o mesmo sorriso, sem legenda. E aquilo me chamou a atenção. E depois ela me botou uma outra foto, dizendo: eu estou passando pelo deserto, mas Deus é comigo. Hoje eu vou para a minha segunda ou terceira, não lembro bem, sessão de quimioterapia. Mas o sorriso era o mesmo, irmãos. Isso é você dizer: Deus é Deus. Isso é você dizer: eu estou caminhando com o Pai, eu tenho prazer no Senhor. Porque às vezes é muito bom quando está tudo bem, quando é só alegria. Mas quando as coisas começam a pesar, irmãos, aí é o momento de você dizer: Deus, eu deleito-me em fazer a tua vontade. Senhor, ó Deus meu, sim, a tua lei, ela está aqui no meu coração. Por pior que seja, irmãos, determinadas coisas que acontecem em nossas vidas, Deus é contigo, amado. A gente não pode esquecer isso. Romanos 8, versículo 31, abre comigo lá. Romanos capítulo 8, verso 31. Quando Paulo escreve para o povo de Roma, quando ele começa a encorajar aquele povo, mesmo ele estando, irmãos, ele estava preso, mesmo com sentença de morte, porque esse era o momento de Paulo, sentença de morte sobre ele, mas ele vai e escreve: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por você, amado. Deus está contigo, como nós cantamos aqui nesta manhã. Se o mar se agitar, se as coisas forem contrárias, Deus é contigo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou com você. Ser cristão é você entender isso. O Deus em que você serve, Ele não te abandona. Ser um homem que anda com Deus e que nada pode impedi-lo de avançar, querido. Você entende isso? Se você está com Deus, nada pode impedir você de avançar. Nada pode impedir você de avançar, querido. É isso que o texto está dizendo. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus, Ele é por nós, quem será contra nós? Mateus capítulo 24, versículo 13. Vamos lá? Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 13. Às vezes nós começamos a nossa caminhada, e Deus nunca disse que a nossa caminhada como cristão seria fácil, muito pelo contrário. Jesus nos advertiu várias vezes, dizendo: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí Mateus capítulo 24, versículo 13 vai dizer para nós: mas aquele que perseverar até o fim, esse será, fala para o teu irmão assim: persevera, querido, persevera, vai em frente, anime outros. Se a pessoa que está do teu lado está vivendo um momento de desânimo, anime essa pessoa. É momento de perseverar, não é momento de parar, queridos.
Muitos têm parado, muitos têm desanimado. Não é momento de parar. Mesmo que você não venha ao templo, mesmo que você seja impedido, seja lá pelo que for, mas você tem joelho, você tem a tua casa, você pode clamar, você pode ler a Bíblia. Ah, não estou conseguindo ler mais. Você pode ouvir a palavra hoje, porque tem aplicativos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. É isso que vai fazer você perseverar, meu amado. Andar com Deus, perseverar. Se tem algo que o cristão, nós como servos do Senhor, precisamos estar sempre vislumbrando, irmãos, e estar sempre olhando para o nosso alvo, e o nosso alvo é Cristo Jesus, o nosso alvo é a eternidade, irmãos. Nós não podemos perder isso de vista. Tudo que nós estamos fazendo hoje é porque nós estamos almejando a eternidade com o Senhor, amém, queridos? E aí, o que fazer então, pastor? Como cristão, quais são as minhas atitudes? O que eu preciso perseverar? O que eu preciso nutrir para ter uma vida cristã em que venha fazer com que outros também venham embalar, outros venham caminhar, outros sejam encorajados por mim? Eu quero pensar nesse último momento, irmão, sobre algumas características, algumas atitudes que nós como cristãos, nós precisamos ter. Ser um cristão de verdade. A primeira característica é fé. Fala assim para o teu irmão, fé. Você aceitou o Senhor Jesus, você começou a tua caminhada cristã, você precisa de fé, querido. Todos os dias eu gosto muito de ouvir a Rádio Melodia, alguns programas, e quando eu coloco lá, tem um locutor, né, uma gravação que fala assim, tudo isto vai passar. Tudo isso vai passar. E eu do lado de cá eu falo assim, eu creio que tudo isso vai passar, irmãos. A Bíblia vai dizer no livro de 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Coisas que você não está vendo, mas você precisa crer. A vida do cristão é pela fé. Você olha para a tua casa, vê situações que estão totalmente contrárias, e você vai dizer, eu olho pelos olhos da fé, as coisas vão melhorar, as coisas vão acontecer. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é um desemprego, às vezes é uma carência mesmo afetiva que está acontecendo. Pelos olhos da fé, as coisas vão acontecer, irmãos. O cristão vive pela fé, e se ele recuar nisso, o Senhor não tem prazer nele. Fé, amados, é a marca, é a atitude de um cristão. Onde você vai, você tem que caminhar por fé, passos de confiança, crendo que o Senhor, Ele vai se manifestar. Tem situações que parece que não tem jeito, tem situações que você vai olhar e falar assim, não, isso aí não dá mais. Aí Deus vem e fala assim, ó, eu faço das coisas tudo novo, sou eu Deus, sou eu que tenho controle sobre todas as coisas, eu criei, eu formei e eu sustento, e nada acontece fora da minha vontade. Deus não perdeu o controle não, amados. Fala para o teu irmão assim, Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle, amado. Grave isso, Deus não perdeu o controle. Essa pandemia está no controle de Deus. Nada que está acontecendo agora fugiu ao controle de Deus. Ah, pastor, mas pessoas morreram. Por que morreram? Permissão de Deus. Poderiam estar vivas, mas Deus se permitiu, irmãos. Quem somos nós para questionarmos o agir de Deus? Nós somos bem pequenininhos. Eu lembro uma vez lendo um livro, não era nem bem um livro, né? Era uma poesia, Mirth Matias, né? Mirth Matias, quem gosta de poesia aí, e ela falava de uma poesia sobre um desfile. E nesse desfile, um garotinho, ele ficava pulando para ver as coisas acontecerem, mas ele só via pedacinhos, até que ele encontrou uma flecha, e ele entrou entre as pessoas, e ele via aquilo que acontecia naquele pedacinho, até que um homem olhou para ele e falou assim, filho, vem cá, e colocou ele nos ombros, e agora ele conseguia ver o início e o fim daquele desfile.
E nessa poesia era falado assim: Deus, Ele faz assim conosco, porque Ele sabe o que é o início e o fim, mas nós só estamos vendo alguns pedaços daquilo que está acontecendo. E algumas vezes Deus nos coloca no colo e fala assim, nos levanta nos braços e fala assim: vê o que está acontecendo, tenha visão por completa. Pelos olhos da fé isso vai acontecer. Segunda característica, irmãos, de um cristão, atitudes que nós precisamos cultivar: perdão. Essa palavrinha, ela é tão forte no nosso meio. E quando se fala de perdão, alguns já viram a cabeça, não gostam muito de ouvir sobre isso. Mas perdão é justamente o que a palavra de Deus diz. Colossenses capítulo 3, verso 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoa. Perdão, querido. Atitude que nós devemos cultivar como cristão. Quer viver bem? Quer viver em paz? Quer ser tranquilo? Perdoe. Tire esse peso sobre os teus ombros. Tire essa carga que você está carregando. Rancor, mágoa, tire tudo isso. Peça perdão. Suportem-se uns aos outros. É interessante que o texto começa: suportem-se uns aos outros. Primeiro fala para suportar. E depois fala assim: já está suportando? Agora perdoe. Perdoe essa pessoa. Perdoar não é fácil, mas é essencial, irmãos. Característica que vem de si que você é cristão é quando você perdoa. Porque quando você perdoa, você é parecido com Cristo. Você é um pequeno Cristo. Quando nós perdoamos, nós mostramos o amor de Deus. Que é uma evidência de que você é cristão, você perdoando e mostrando esse amor de Deus. Terceiro, irmãos, esperança. Atitude, irmãos, que nós precisamos cultivar: esperança. A diferença que nós como cristãos temos dos ateus principalmente é que eles não têm esperança. Os dois podem estar vivenciando a mesma luta, a mesma dificuldade, como nós estamos vivendo. Estamos vivendo a pandemia, estamos vivendo todos juntos a mesma situação. A diferença do ateu: ele não tem esperança em um futuro. Nós temos a esperança. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 3, versículo 12. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 12. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Olha só que coisa linda, irmãos, que Paulo está colocando para a igreja de Corinto. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos confiança. Se você tem esperança, você mostra confiança, queridos. A pessoa que não tem esperança, ela não confia. Ela não confia. É de mal a pior. Tem um filme na Netflix, achei muito interessante. Agora eu não vou lembrar o nome dele, mas ele fala sobre uma família. Essa família aparentemente está dando tudo errado, irmãos. O marido morreu, a mulher tem 3 filhos, vai acontecer um temporal e é avisado daquele temporal, a árvore cai sobre a casa daquela família, está tudo dando errado, irmãos. Tudo dando errado. Aí aparece um homem naquela cidade e a palavra dele é palavra de ânimo, é palavra de encorajamento, é palavra de amor. Ele tem uma ilustração que ele pega um imã e pega um clipe, e as crianças querem comer pizza naquele dia, e ele fala assim: olha, isso aqui é o que você pensa, isso aqui é o que você atrai. Quanto mais você pensa em algo, você pode atrair. E eu quero pizza. E de repente ele bota aquele imã assim, aquele imã atrai aquele clipe, e aí bate alguém na porta, é a pizza chegando. Aí, foi você que fez isso? Fala assim: eu não. Aí, ó, segredo: ouse sonhar. Irmãos, muito interessante o filme. É um livro que foi escrito e transformaram em filme. É simples, um filme simples, mas que te prende, porque você quer saber o que vai acontecer no final. A esperança
de transformação, a esperança, e chega no final, você começa a ver as coisas se transformando, porque alguém um dia sofreu um acidente, não porque a vida foi fácil, mas ele sofreu um acidente, quase morreu, e porque agora ele muda toda a sua perspectiva de vida. Esperança, irmãos, esperança. Quando cultivamos a esperança, nós perdemos o medo, nós perdemos o desespero. É preciso cultivar a esperança e perder medo, perder desespero. Você olhar para frente e falar assim: eu creio que coisas novas vão acontecer. Mas pastor, e se eu morrer? Querido, tem um céu que te espera, é coisa nova para você, amado. Se você tem fé, se você crê, se você tem essa esperança no Senhor, você não pode ver no desespero. Prudência sim, desespero e medo, não. Quarto, irmãos, bondade. 1 Tessalonicenses 5, versículo 15. Tenha cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Bondade. 1 Tessalonicenses 5, versículo 5. Ser bondoso. A maldade, ela fere. A maldade, ela destrói. Nós vivemos um momento de pessoas destrutivas, pessoas maldosas, pessoas que em tudo elas são abusivas, elas tentam destruir a tua esperança, lançando maldade, seja no meio televisivo, irmãos. Mensagens compradas, a gente vê a todo momento falando sobre fake news, pessoas que colocam algo para amedrontar o povo, tirar a paz do povo, e às vezes as pessoas ficam, só de ver uma reportagem, elas tremem. Eu tenho aconselhado algumas pessoas de perto, querido, pare de ver determinados jornais, pare de ler determinadas coisas, vai para a Bíblia, pegue cânticos, vai cantar. Ah, eu vou me tornar um alienado? Não, você vai estar fortalecendo a tua vida nesse momento. Não é ser alienado não, querido, é momento de você se fortalecer, porque senão essas coisas você começa a ver, você começa a ouvir, e daqui a pouco você começa a trazer isso para dentro de você, e você começa a ficar mal, e é isso que tem acontecido. A população não tem morrido por causa, irmãos, do coronavírus, muitos têm morrido porque têm ficado depressivo, ficado na ansiedade, têm tido outros tipos de doenças, não geradas por esse vírus. Medo, desespero, irmãos. E aí vai dizer, tenha bondade, tenha cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam bondosos uns para com os outros. Da mesma forma que tem pessoas maldosas, pessoas que estão querendo mal, aí vai dizendo, olha, seja bondoso para com o outro, façam coisas boas, abençoa a vida do outro. Nós temos falado isso aqui, irmãos, é momento de nós abençoarmos, temos cuidado uns com os outros, é um momento difícil para todo mundo, mas manifestar a bondade, queridos. Por último, irmãos, essa atitude que eu preciso cultivar como cristão, generosidade. Ser generoso. O que é isso, pastor? Olha o que Hebreus 13, verso 16 vai dizer, irmãos. Hebreus 13, verso 16. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus, Ele se agrada. Ser generoso, irmãos. Nós temos uma página na igreja, né, tem um telefone, o Jonathan montou, e aí essa semana uma pessoa entrou em contato, e aí Jonathan falou assim, mandou uma mensagem para mim, porque isso vai direto para o telefone dele, essa mensagem, quando é da igreja, ele que recebe. E falou assim, pai, tem alguém aqui pedindo alimento. Eu falei, pergunta quem é e onde mora. E ele fez a pergunta. E depois a pessoa explicou um pouquinho da situação em que ela estava vivendo, irmãos. A luta em que ela está passando. E ela falou assim, eu conheci através da página da igreja, e eu consegui o telefone da igreja, e eu estou passando por dificuldade.
se a igreja puder me ajudar com alimentos, eu vou até ir buscar. Minha família está passando por dificuldade. Generosidade, irmão, nós marcamos para hoje. Hoje trazer os quilos. Muitas pessoas entraram, nós temos botado no grupo da igreja e temos incentivado as pessoas a entrar no zap da igreja, olhar, que ali a gente coloca as mensagens para toda a igreja. E essa pessoa, irmãos, está esperando da igreja que faça alguma coisa. Isso foi na quinta-feira. Nós temos que dar uma resposta para ela amanhã. Porque não podia dar resposta antes. Ser generoso, irmãos. O papel da igreja. Generosidade é fruto de amor de Deus. Quando eu sou generoso, eu demonstro o amor de Deus. Quando eu reparto com outros, eu reparto o amor de Deus. Tem um rapaz, ele morreu há um tempo atrás. Eu só conheci ele como Conosco. Conosco, ele morava aqui na Figueira. E ele fazia serviço para todo mundo. Era aquele faz tudo. As pessoas chamavam ele para trabalhar. E ele ia lá e fazia. E capinava quintal, carregava as coisas. E aí um dia, curiosidade, queria saber por que o apelido dele era Conosco. Por que chama de Conosco? Conosco. E aí ele foi explicar que um dia ele foi fazer um serviço em uma casa. E aí a mulher falou assim, olha, eu estou preparando um almoço, eu não sei se você gosta. Aí falou a alimentação lá, e ele falou assim, você vai almoçar conosco? Aí ele falou assim, olha, eu quero muito almoçar, mas esse conosco eu não sei o que é. E aí aquilo espalhou para todo mundo, e as pessoas começaram a chamar ele de Conosco. Mas toda vez que ele contava essa história, ele falava, eu não sabia o que era o conosco, mas eu vi a bondade daquela família. A bondade daquela família, ser generoso, irmãos. Nós temos oportunidade como igreja de sermos generosos. Ser generosos. Ah, eu não tenho muito, mas eu posso abençoar com um pouco que eu tenho. Eu posso dividir com um pouco que eu tenho. Eu sei que a maioria daqui, que está aqui, porque eu conheço uma boa parte da igreja hoje, eu sei que a maioria foi criado dividindo. Nós fomos criados assim. Quem chegasse na nossa casa, o que tinha, todo mundo comia. Tinha até aquele ditado, né? Bota água no feijão, chegou mais um. Pode botar aí o que tem para comer, o que eu vou comer, o que você vai comer, irmãos. Vamos repartir junto. Eu tenho várias histórias de chegar na casa de alguns irmãos aqui e da gente comer junto, né? E olha, o que tem hoje é isso aqui, é o que eu mais gosto. Vamos comer junto. Vamos alimentar junto, vamos rir juntos. Marque, irmãos. A igreja primitiva, ela cresceu, e o texto vai dizer no livro de Atos, que eles tinham tudo em comum, e eles estavam de casa em casa, e eles cresciam, e eles se multiplicavam. Por quê? Eles eram generosos, eles eram amorosos, eles tinham um compromisso, eles perdoavam uns aos outros, eles queriam caminhar juntos, e por isso eles foram chamados de cristãos, queridos. Pequenos cristos, cristãos verdadeiros, levam a minha marca. Eu creio que nós temos esse desafio hoje, nesse momento que estamos atravessando, irmãos, de levar a esperança, de ser generoso, de fazer a diferença nesse momento, irmãos. O mundo espera por nós, irmãos. A igreja é a resposta para esse momento. Eu não vejo a resposta em outro lado. A ciência, nós temos orado para que a vacina saia, em alguns países já foram liberados, e algumas pessoas já estão sendo vacinadas. Amém por isso, glória a Deus por isso. E nós cremos que vai chegar a nossa hora e vamos também ser vacinados. Mas virão outras doenças. Virão outras coisas, irmãos. A palavra nos afirma isso. E aí nós vamos precisar firmes e continuar levando a esperança para essa nação, continuar levando a esperança para aqueles que ainda não têm. A minha oração nessa manhã, irmãos, é que nós sejamos cristãos verdadeiros. Que as nossas atitudes sejam cultivadas e que nós venhamos a inflamar os outros. Que pessoas venham olhar e falar assim, olha, eu quero viver isso. Eu quero ter isso. No livro dos Mártires,
Conta-se quando os cristãos eles eram presos e eles eram levados para a morte. Os mais velhos, eles abraçavam os mais novos. E os leões, os tigres, eles começavam a morder primeiro os mais velhos. Eles matavam os mais velhos. E as pessoas que estavam nas arquibancadas, rindo, batendo palma, alguns começavam a chorar. E a frase que no livro dos Mártires vai dizer é essa: olha como eles se amam. A marca da igreja, irmãos, da igreja primitiva, foi o amor. Nós precisamos que essa marca seja evidenciada, irmãos. Marcos, quando ele foi amarrado, o discípulo, o apóstolo Marcos, ele foi amarrado num cavalo, começou a ser arrastado pelas ruas da cidade, todo esfolado, ainda vivo, foi pego uma espada enfiada nele, irmãos. As pessoas que estavam do lado vendo tudo aquilo, falaram assim: ele não nega Jesus, ele não nega, ele é um cristão de verdade, cristão de verdade. Bartolomeu, homens que a Bíblia não fala o seu fim, mas os livros de histórias confirmados falam como foi a morte desses homens. Homens que foram colocados como alvo e os outros tendo prazer de lançar flechas. E eles ali amarrados continuavam declarando que Jesus Cristo é o Senhor da vida deles. Eu me sinto pequeno diante desses atos desses homens, queridos. E confesso que às vezes até com vergonha do que eles fizeram e do pouco que eu faço hoje. Cristão verdadeiro, irmãos. Cristão verdadeiro. Deus nos chama para sermos cristãos verdadeiros. Que Deus nos abençoe, amém, amados? Vamos só a gente colocando de pé. Vamos orar. O Ministério de Louvor vai estar caminhando aqui para frente. Vamos orar sobre isso, irmãos. Essa palavra de Deus. Pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos na Antioquia. Qual foi a primeira vez que alguém olhou para você e falou assim: você é crente? Você é cristão? Você lembra, querido, qual foi a primeira vez que falaram isso para você? Quando olharam para você e falaram assim: olha, você é crente, eu vejo isso em você. Marca de que você está servindo a um Deus vivo, amados. Evidência de que você serve a um Deus Todo-Poderoso. Feche teus olhos, vamos orar. Vamos entregar nossas vidas ao Pai. Hoje, dia da Bíblia, irmãos, o Senhor nos chama para ser cristãos verdadeiros. Os Bíblias, assim nós éramos chamados no passado. Lá vem os Bíblias. Lá vem os homens que andam com o livro da capa preta. Lá vem os homens que morrem por amor a Jesus. Pai eterno, nós cremos que é a Tua palavra que faz a diferença em nossas vidas. É a Tua palavra que faz a diferença no nosso coração, na nossa caminhada. E é por isso que mais uma vez eu clamo pelo Teu povo que está aqui, o povo que terá acesso a essa gravação. Deus, que sejamos cristãos verdadeiros, que amemos uns aos outros assim como Cristo nos ama, que venhamos perdoar uns aos outros como Cristo nos perdoa, que tenhamos a esperança, Deus, porque a esperança traz a confiança. Deus, que sejamos generosos, que sejamos bondosos, que essas atitudes, que essas evidências de que somos cristãos venham ser algo marcado em nós e que possamos fazer diferença na vida dos outros. Deus, em nome de Jesus, trate, ó Pai, a cada dia conosco, mova o nosso coração, o caminho, se muitas vezes estivermos traçando caminhos errados, ó Pai, que sejamos sensíveis à voz do Teu Espírito, que haja arrependimento em nós, que haja mudança de atitude em nós, Pai. Pai, eu peço a Tua bênção sobre o Teu povo que aqui está, povo, ó Pai, mais uma vez, que verá esse vídeo em nome de Jesus através das redes sociais.
que sejam abençoados por Ti, que sejam impactados por Ti, que haja mudança de atitude, que haja mudança de mente, que haja mudança de comportamento, Pai. Que sejamos cristãos verdadeiros. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Essa música que nós vamos cantar agora, irmãos, ela reflete isso. Reflete atitudes que se perderam, coisas que deixamos de praticar e que Deus quer trazer à tona novamente. Deus quer nos chamar a vivenciar aquilo que Ele quer de melhor para nós. Nós vamos louvar essa música e durante essa música também nós teremos a oportunidade de estarmos entregando nossos dízimos, nossas ofertas no altar do Senhor. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é o tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui. O tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui,
Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Aleluia. Deus tem o melhor para você, querido. Eu creio que Deus, Ele só restitui aquilo que está dentro da vontade dEle. Nem sempre é aquilo que você quer. E por mais que você queira, Ele só vai dar aquilo, só vai restituir aquilo. Hoje que Ele entende, você como servo do Senhor, cristão que você é, aquilo que vai honrar o nome dEle, querido. Porque quando nós pedimos e nos submetemos à vontade de Deus, é assim que acontece. E aí nós cremos que a vontade dEle ela é boa, perfeita e agradável. Então Deus, restitui aquilo que é de acordo com a tua vontade, aquilo que vai engrandecer o teu nome, aquilo que vai honrar o teu nome, aquilo que vai dignificar o teu nome. Restitui isso, Pai. Restitui em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, amados. Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Deus abençoe os teus sonhos, teus projetos. Deus abençoe a intenção no teu coração. Que você venha prosperar em tudo aquilo que você tem colocado para o Senhor e que Deus tenha aprovado. Que a cada dia você venha dar passos de vitória, passos na presença do Senhor, tirando o sorriso de Deus, agradando ao Senhor e cultivando atitudes de um servo, de um cristão verdadeiro. Amém? Hoje à noite nós teremos um culto, irmãos. Estamos chegando no final do ano. Final do ano, irmãos. E aí nós estaremos fazendo cultos especiais. Cultos em devoção ao Senhor, culto de entrega ao Senhor. Hoje à noite nós teremos o Igor e banda, estará exaltando o nome do Senhor com a parte do louvor. Teremos a Larissa dos Anjos, estará pregando, né? Vai ser um momento de entrega, um momento de consagração ao Senhor. No próximo domingo nós teremos um momento de consagração e de gratidão das cadeiras, irmãos. Nós teremos com as cadeiras aqui no templo. Nós teremos agradecendo ao Senhor, né, pela compra, né, por estar entre nós as cadeiras. Nós estaremos agradecendo ao Senhor. E aí no próximo domingo estará conosco no louvor a Gabriela Nascimento e estará na mensagem o pastor Cristiano. Então são momentos que Deus tem de renovo para nossas almas, irmãos. São momentos que Deus tem nos renovado e Deus quer algo bonito em nossas vidas, quer fazer algo bonito em nós. Então vamos estar seguindo todos os protocolos, irmão. Tudo aquilo que nós temos feito, nós vamos continuar seguindo, tá? O espaçamento, né? Álcool em gel, verificar, tudo isso nós vamos estar seguindo. Nós nos preocupamos muito com isso, irmãos. Nós queremos ver o bem-estar dos irmãos, queremos cuidar dos irmãos. Por isso tenho dito aqui, da mesma forma que nós temos cuidado dos irmãos aqui, se cuidem em casa, se cuidem onde vocês vão. Por isso cuidado na igreja. Tá bom, amados? Feche teus olhos, vamos entregar esse momento ao Senhor. Vamos entregar essa nossa gratidão ao Pai. Pai, nós entregamos esse culto a Ti. Toda a honra, toda a glória e todo louvor pertence a Ti e a Ti entregamos. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado por aqueles que são chamados de cristãos pelo mundo afora, que realmente carregam, ó Pai, a Tua palavra como fé e ordem, e elas caminham trilhando, vivendo de acordo com esse manual, Senhor. Continue abençoando o Teu povo, Senhor. Continue cuidando do Teu povo, fortalecendo aqueles que estão sem esperanças, desanimados, fracos, abatidos, que eles sejam reanimados pela Tua palavra, que eles sejam reanimados pelos instrumentos do Senhor, Pai. Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de estarmos aqui juntos nessa manhã. Continue a nos fortalecer cada vez mais. Nós oramos, nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.